Se você está aprendendo francês, ou mesmo se você já aprendeu francês um tempo atrás, ou continua falando francês, continua lendo em francês, você precisa ver esse vídeo até o final. Porque hoje nós vamos ensinar sobre la liaison em francês, seja a ligação em francês. A ligação que existe entre duas palavras, o final de uma e o início de uma outra. Por exemplo, quando você fala les enfants em francês. Então, la liaison é obrigatório em alguns casos e em outros casos não é obrigatório, ok? Então, vou pedir para você, se você está conhecendo o nosso canal agora, inscreva-se no nosso canal e ative os sinos das notificações para receber mais vídeos desse tipo para aprender francês com a gente, ok? Então, vamos lá para a nossa aula sobre la liaison em francês. Então, quando você vai pronunciar francês, você vai ler um texto, às vezes você fala les enfants, trois enfants, trois arbres. Por quê? É por causa da ligação que existe, ou seja, la liaison, que isso se chama em francês. Então, c'est quoi la liaison? C'est quoi une liaison? Alors, la liaison, je vais expliquer en français, c'est la prononciation de la consonne finale d'un mot avec la voyelle qui commence le mot qui suit. É a pronúncia do consoante final de uma palavra, com o vogal que inicia a palavra que vem depois. Vou explicar, por exemplo, aqui. Il est un enfant très intelligent. Il est, il est un enfant. Il est un enfant très intelligent. Ok? Aqui vocês podem perceber, eu falei un enfant. Il est, un enfant très intelligent. Très intelligent. Il est, il est un expert dans le domaine. Il est un expert dans le domaine. Robert est là. Vocês podem perceber que aqui na última frase eu não faço ligação nenhuma. Eu falo Robert é lá. Eu não falo Robert é lá. Robert é lá. Não. Então, eu tinha explicado que la liaison, ou seja, a ligação, no francês, quando você vai ler, existe quando a palavra anterior termina por um consoante mudo e a palavra seguinte começa por um vogal, ok? Nesse caso, você teria que fazer a ligação em francês. Mas a ligação, ou seja, la liaison, não é sempre obrigatório. Vamos ver quando que ela é obrigatória e quando ela não é obrigatória. Ela é obrigatória, facultativa e, às vezes, você não precisa fazer. É proibida fazer. Vamos ver quando. La liaison est obligatoire après. A ligação é obrigatória depois de que un déterminant plus un substantif, ok? Quando você tem um determinante e um substantivo. O que é um determinante? Um determinante é qualquer palavra que vem antes de um substantivo ou antes de um nome. Por exemplo, quando você fala les amis ou un ami, o un ou o les é um determinante, ok? Ou deux anges, por exemplo, é um de, nesse caso, é um determinante e ange é o substantivo, ok? Aqui de é um determinante de número, assim, ok? Então, aqui você pode saber que nesse caso é importante fazer a ligação, ok? É importante fazer la liaison. Por exemplo, quando você vai encontrar esse caso, você tem que fazer la liaison. Les amis. Les amis de anges. Você não vai falar les amis de anges. Não. Les amis de anges. Les amis. Aqui no S e o X você pode perceber que dá o som Z. Les amis de anges. Ok? Outro caso onde que a liaison, la liaison, ou seja, a ligação é
Obrigatório é quando você tem um pronome mais um verbo, ok? Vocês sabem que tem pronomes pessoais, pronomes tônicos, etc, né? Então, no caso de um pronome, aqui, pronome pessoal, ils ont mangé. Ils ont mangé. Você não vai falar ils ont mangé, não. É ils ont mangé. Nesse caso, é obrigatório fazer a ligação ou faire la liaison. C'est obrigatoire. Vous avez faim. Vous avez faim. Você não vai falar vous avez faim, mas é vous avez faim. Ok? Nesse caso, tem entre dois pronomes também. Por exemplo, vous en avez. Vous en avez. Vous en avez entre dois pronomes, entre deux pronoms. Lembrando que un pode ser preposição, mas também tem alguns casos onde que ele é pronome também, ok? Un pode ser preposições ou pronome também. Nesse caso, é pronome. Vous en avez. Então, vocês podem perceber, eu não falei vous en avez, mas é vous en avez. Tem que fazer a ligação, ok? Terceiro caso, onde que é obrigatório, é quando você tem um adjetivo mais um substantivo, ok? Por exemplo, no caso, quando você vai falar des petits amis, des petits animaux, un petit ami, ok? Un bon ami, ok? Adjetivo aqui, petit é adjetivo e animaux é o substantivo, ok? Des petits amis, você pode ver que eu faço a ligação aqui. Petit ami, também teria, né? Un bon ami, un bon ami, bon ami, ok? E outro caso, onde que é obrigatório, é avec les mots composés, adverbe e preposição. Com as palavras compostas, advérbios e preposições. Palavras compostas, por exemplo, États-Unis, os États-Unis, os États-Unis. Aqui, o, mas a palavra composta que eu queria falar é États-Unis. Os États-Unis, não falei o États-Unis, não. Os États-Unis. Lembrando que o Z, o S e o X dá o som Z em caso de ligação. Aqui, outubro é un octobre. Un octobre. Eu não falei un octobre. Un octobre. Un août. Un août. Se fosse mês de agosto, que é août. Un août. Ok? Aqui, no caso de um advérbio também, après avoir. Après avoir. Eu não falei après avoir, mas après avoir. Nesses casos, a ligação é obrigatória, ou seja, la liaison é obrigatória. Bom, aqui tem mais palavras que eu trouxe para vocês, outros exemplos, por exemplo, chez eux. Ils vont chez eux, eles vão para a casa deles. Ils vont chez eux, chez eux, chez eux. Sans avoir, peut-être, mot à mot, c'est-à-dire, en Argentine, por exemplo. Ok? Mas eu fiz um breve resumo para vocês. Um resumo. Essa aqui, mesmo se você não tivesse todas as outras partes anteriores do vídeo, você precisa assistir essa aqui. Nos números sempre tem ligações, ok? Sempre tem ligações nos números. Por exemplo, 2 ans, quando 2 anos, 12 ans, 13 ans, ok? 2 ans, 6 ans, esses números que terminam por um vogal, desculpa, eu não deveria ter falado de 13 aqui, ok? 3 ans, 6 ans, 10 ans, sempre tem ligações. E todas essas palavras aqui que vocês estão vendo, o, de, se, que são o quê? Que são artigos, todos são determinantes, no caso, mas eu trago as palavras mais comuns para você. Se, me, você vai falar ses amis, mes enfants, tes élèves, ses animaux, nos enfants, vos habits, ok? Tudo isso, todas essas palavras fazem uma ligação quando a palavra que vem depois começa por um vogal. Leur, quelques, plusieurs, certains, nombreux, quel, aucun, mon,
ton, son, tu, un, dans, chez. Enfim, dá uma olhada. Já tem vários segundos. Você pode até pausar o vídeo e copiar no seu caderno em casa para entender sobre essas ligações aqui, ok? Então, quando a ligação é facultativa, quando você pode optar por fazer ou não fazer la liaison, quando você pode fazer ou não pode, se você quiser. Então, la liaison é facultative après ces mots. Depois dessas palavras, mais, trop, ok? Por exemplo, se você diz mais il faut apprendre, mais il faut apprendre, ok? Você também pode falar, mais il faut apprendre. É a mesma coisa, não vai ter problema nenhum, ok? É facultativa. Você pode falar mais il faut attendre ou mais il faut attendre. Nesse caso, é facultativa. Trop também, depois de trop, você pode optar para fazer a ligação ou não fazer. Por exemplo, il n'aime pas trop attendre ou il n'aime pas trop attendre. C'est trop important ou c'est trop important. Bem assim, ok? E quando a... Bom, tem que ver mais um exemplo, ok? Le verbe être quand il sert d'auxiliar. No verbo être quando ele serve de auxílio. Por exemplo, nous sommes allés. Você pode falar nous sommes allés ou nous sommes allés. Nous sommes allés. Não tem problema. Je suis allé ou je suis allé. Não tem problema. É facultativa nesse caso. La liaison est interdite quand? A ligação é proibida. Quando? Quand il s'agit d'un nom de personne. Ok? Par exemple, le nom d'une personne, ici, Robert é lá. Você não vai me falar Robert é lá. Não. Nome de pessoa, não. Ok? Não tem ligação nenhuma. Robert é lá. Ou também na conjunção, quando usa a conjunção e. Na conjunção e. Por exemplo, toi e ela. E outro exemplo, e il parle. Ok? Depois do e, tu não precisa fazer ligação nenhuma. Ok? É proibida. Então, gente, era isso que eu tinha para vocês como lição de hoje sobre la liaison em francês. A mesma coisa, se você não tem inscrito no nosso canal, você pode fazer isso para fazer parte da nossa família, ok? Isso demora pouco tempo, bem rapidinho, bem assim, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.